noite. Muito obrigado por assistirem a estas conferências. São 50 conferências que passamos às terças e quintas-feiras. Excepcionalmente, na semana passada, tivemos um problema e não passamos na quinta-feira. Porém, estamos aqui hoje para passar o tema número 34 do temário de 50 conferências da fase A, o Centro de Gravidade Permanente. Meu nome é Pedro e sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a esta conferência recordando que estes estudos têm o objetivo de nos levar ao despertar da consciência, a autorrealização íntima do ser, que é exatamente o propósito da nossa existência. Nós não vivemos para outra coisa. Viemos ao mundo, fomos enviados a este mundo com este nobre objetivo. Porém, raras são as pessoas hoje em dia que buscam saber a razão da existência. Aquele que busca saber a razão da existência, o sentido da vida, encontra estes ensinamentos. Os ensinamentos dos 4 pilares da sabedoria, que ao praticar, se praticarmos estes 4 pilares, se chega à autorrealização íntima do ser. Então, os 4 pilares nos ensinam a trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência, que é o nascimento, a morte psicológica, que é a eliminação dos defeitos psicológicos, e o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade, que é entregar este ensinamento de forma gratuita, de forma completamente desinteressada, respeitando o livre-arbítrio, entre outros princípios. Recordamos também que o primeiro fator, o nascimento, se refere ao trabalho alquímico, o trabalho positivo com as energias sexuais. Na parte psicológica, nós aprendemos que não somos uma única pessoa. Nós somos, na verdade, uma multiplicidade. Porém, isto, cada um de nós deve evidenciar, deve comprovar através da autoobservação. Observar os nossos centros, observar os nossos pensamentos, observar as nossas decisões, os nossos planos, os nossos desejos, que nós não temos continuidade nesses planos, nesses desejos, nos nossos pensamentos. Então, nós aprendemos e estamos completamente convictos de que realmente nós não somos uma única pessoa. Psicologicamente, nós somos muitos. Isto nós podemos comprovar através da autoobservação. Se nós formos observar o nosso interior, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós vamos perceber que não somos unos, somos múltiplos, somos várias pessoas. Isso quer dizer que cada defeito que nós temos no nosso interior é uma pessoa diferente. Cada defeito tem a sua forma de pensar, tem a sua forma de agir, tem os seus critérios, tem o seu desejo, tem os seus desejos. Então, a nossa essência está fracionada. Nós temos apenas 3% de essência livre e 97% da nossa essência está
enfrascada nos defeitos psicológicos, está fracionada e enfrascada. Isso que nos converte em múltiplas pessoas, em múltiplos eus. São os múltiplos eus que nos convertem em múltiplos, em pessoas diferentes. Em um momento nós pensamos uma coisa, já em outro momento já pensamos de forma diferente. Temos um plano de ir a algum lugar, quem sabe ao centro da cidade, e em seguida esse plano muda, alegando que nós pensamos melhor e que não vamos, e até reprovamos. O que eu vou fazer lá a esta hora? Depois eu vou, outro dia eu vou. Então isso quer dizer que outro eu, que não era aquele eu que estava planejando ir ao centro da cidade, outro eu assumiu a máquina humana e já não tem os mesmos propósitos do eu anterior. Então isso demonstra que nós não somos uma única pessoa, somos múltiplos, somos uma multiplicidade. Então esses eus atuam através dos nossos centros, do centro intelectual, do centro motor, do centro emocional, do centro instintivo e do centro sexual. Nos convertem em uma marionete que é governada por fios invisíveis. Então esses defeitos psicológicos usam toda a máquina humana para pensar, para sentir, para falar, para nos movimentar, para ter os desejos, enfim. Tudo o que acontece na nossa máquina humana tem origem em um ou outro defeito psicológico. Estes 7 pecados capitais se subdividem, se multiplicam quase que infinitamente, pode-se dizer infinitamente, em pequeníssimos detalhes, e esses detalhes manipulam a máquina humana, nos manipulam. Então, desta forma, nós vamos falar hoje sobre o centro de gravidade permanente. Se refere à continuidade de propósitos. Tudo o que nós formos fazer requer continuidade de propósito. Qualquer coisa, qualquer atividade, por insignificante que seja, requer continuidade de propósito. O simples ato de fazer um café requer continuidade de propósito. Se nós colocamos a água para ferver e deixamos um pouquinho lá e logo lembramos que temos que fazer outra coisa lá fora e desligamos, vamos lá fora, fazemos o que pensamos que tínhamos que fazer e voltamos, aí ligamos a água, mais um pouquinho, lembramos de outra coisa e desligamos, e dessa forma a água não esquenta e o café não sai, porque não se tem continuidade de propósitos. Então aqui nós daremos ênfase à continuidade de propósito neste trabalho sobre nós, neste trabalho de conhecimento de si mesmo. Se não se tem continuidade de propósito, é impossível que se tenha um centro de gravidade permanente. O centro de gravidade permanente aqui se refere à continuidade de propósito neste trabalho, que o centro de gravidade normalmente em nós está na personalidade e precisamos transferir para a consciência, para a essência, para que
tenhamos continuidade de propósito neste trabalho, no trabalho de conhecimento de si mesmo. Então, é difícil, é preciso fazer um esforço, um grande esforço para conseguir continuidade de propósitos. Muitas pessoas procuram, muitas pessoas encontram esses ensinamentos, muitas pessoas se empolgam, podemos dizer assim, se emocionam, se motivam a estes estudos, e isso logo se apaga, é como um fogo de palha, logo se termina. As pessoas deixam-se tragar pela vida. No século passado, houve uma grande escola que brilhou por quase todo o planeta. Foi muito difundida. Essa escola tinha no Brasil 30, 40 mil pessoas que buscavam, que estudavam, que se dedicavam, que conheceram esses ensinamentos. Então, essas pessoas, essa escola foi extinta por falta de dedicação dos próprios integrantes. Nós estávamos nessa escola. Essa escola se extinguiu porque já não cumpria com os seus objetivos. Já os estudantes, os integrantes, já tinham se desviado do objetivo, que era o trabalho sobre si. A maioria, quase 100% das pessoas, deixaram-se tragar pela vida, pelos interesses da personalidade. A maioria das pessoas, a humanidade, acredita que a finalidade da existência é a personalidade, é se desenvolver na linha horizontal da vida, na linha da personalidade. E, na verdade, a linha horizontal é apenas um meio de subsistir para poder trabalhar na linha vertical, que é o trabalho de conhecimento de si mesmo, o trabalho de autorrealização íntima do ser, que é o objetivo final. O único objetivo da nossa existência é a autorrealização. O demais são meios para subsistir e assim poder trabalhar sobre si, fazer este trabalho, dedicar o tempo todo neste trabalho, dedicar a vida a este trabalho. Este trabalho se pode fazer em todos os momentos da nossa vida. Se pode fazer na escola, se pode fazer em casa, se pode fazer no trabalho, no lazer. Enfim, onde estivermos, nós podemos estar trabalhando sobre nós mesmos. Não é necessário abandonar tudo o que se está fazendo para dar início a esse trabalho. Se inicia esse trabalho como estamos, nós podemos iniciar esse trabalho. E com o próprio trabalho, nós vamos compreender o que podemos e o que devemos ir deixando de lado. Isto vai ser um trabalho consciente, de ir abandonando, de ir se desvencilhando
de muitas coisas que na verdade nos atrapalham, que na verdade nos estancam neste trabalho. Porém, esse desvencilhamento deve ser consciente, não deve ser um trabalho assim fanático. Devemos compreender, buscar a compreensão daquilo que nós podemos ir deixando de lado, que não nos faz falta, e assim é um trabalho consciente, para então poder dedicar mais tempo a este trabalho, porque do contrário, os eus vão dominam a máquina humana e acaba não se fazendo nada. Então é preciso ir se desvencilhando das coisas conscientemente, ir deixando de lado aquilo que nós entendermos que não nos fará falta, e assim dar passos conscientes na direção do objetivo, que é a autorrealização íntima do ser. Então, muitas pessoas conheceram esses ensinamentos naquela antiga escola, e essa escola foi extinta, porque já os estudantes já não tinham mais o propósito firme, o propósito de trabalhar sobre si, da autorrealização íntima do ser. Então, essa escola, ou aquela escola, foi extinta por falta de interesse das pessoas. A maioria deixou-se tragar pela vida, pelos interesses da personalidade. E hoje muitas pessoas voltaram à vida comum e corrente, aquela vida medíocre, que na verdade é medíocre mesmo, a vida comum e corrente, porque se nós formos refletir um pouco, vamos perceber que tudo é passageiro. As coisas do mundo físico, as posses materiais, os títulos, as conquistas da personalidade, tudo é passageiro. Então, esta vida comum e corrente, nós podemos dizer que é uma vida medíocre. Não tem um objetivo real. Se corre atrás de alguma coisa, imaginando que quando conseguir tal coisa, seremos felizes, seremos melhores. E acontece que se consegue, que se conquista tal coisa, e na verdade continuamos sendo aquela pessoa com um vazio interior. Não preenche aquele vazio que se tem interiormente. Então é uma ilusão. A vida medíocre é uma ilusão. Então essas pessoas, muitas pessoas que chegam a esses estudos, chegam animadas e depois são tragadas pela vida, abandonam esse trabalho e filiam-se a escolas pseudo-esotéricas, a escolas que prometam um lugar no céu, que lhe vendam um lugar no céu, e acreditam que estão bem, que agora vão bem. Então é uma ilusão, estão iludidas,
completamente iludidas, porque o trabalho de autorrealização é conquistado de instante em instante. Se trabalha de instante em instante sobre si, sobre nós, eliminando os defeitos, os detalhes em forma de detalhes, para então assim ir conquistando a autorrealização íntima do ser. Esse lugar que se promete nas escolas é uma ilusão, uma falsa esperança que não dá em nada. Então, o Sol está fazendo uma experiência no laboratório. Então, a experiência é criar homens solares. O objetivo de toda a criação, o objetivo da existência de tudo o que existe no planeta, inclusive o próprio planeta, é a autorrealização íntima do ser. Tudo está criado com esse objetivo. As plantas, os animais, a água, a terra, o ar, tudo está nesse objetivo. As plantas estão em um processo ou evolutivo ou involutivo. Os animais estão num processo evolutivo ou involutivo. E um dia chegarão ao reino humano ou reino humanoide, e assim poderão trabalhar neste objetivo, trabalhar no objetivo de alcançar a autorrealização íntima do ser. E o Sol está fazendo essa experiência com a criação, de criar homens solares. O objetivo da criação, o objetivo da existência de tudo que existe é criar homens solares. Que o homem se transforme de animal intelectual a homem verdadeiro, após a homem absoluto, e então chegue ao final, que é a autorrealização íntima do ser. Homem verdadeiro, homem solar e homem absoluto. Porém, essa experiência está dando poucos resultados. Em algumas épocas, o Sol colheu homens solares. Na época de Abraão, na época do Mestre Jesus, o Cristo, colheu alguns homens solares. E continua a experiência nestes tempos. O Sol está fazendo supremos esforços para que surjam homens solares, para que a raça não se perca. Porém, com os experimentos solares, com a adulteração, com a intervenção da ciência, do homem, no organismo humano, nas glândulas, com os transplantes de órgãos, transplante de glândulas, adulteração na própria genética humana, que existem projetos muito profundos aí de modificação da genética. Então, se isso continua, já o homem não estará mais apto a trabalhar neste objetivo. Então é preciso ter um corpo são. Corpo são quer dizer os órgãos sexuais normais, que não seja castrado, que não seja
com vasectomia no homem ou ligação de trompas na mulher, enfim, que os órgãos sexuais estejam originais, como o Criador o fez. Porém, o homem, o ser humano, adultera isso com objetivos de fornicação. Então, este trabalho nos ensina que nós precisamos trabalhar com a castidade, transmutar as energias sexuais, ao invés de derramar as energias e colocar fora, e sim transmutar. Então, o homem faz adulterações, castrações, vasectomias, para poder fornicar livremente, sem o perigo de gerar uma nova vida, uma responsabilidade. Então, se isto continua, se os corpos humanos são adulterados, esta chance de autorrealização íntima do ser será perdida. Será impossível que nasça homens solares, que se crie homens solares com os corpos, com organismos adulterados, na verdade degenerados. Então, num passado arcaico, as formigas foram uma civilização socialista que se tornaram mecânicas. Foi então os líderes da época, os ditadores, retiraram o livre-arbítrio das pessoas, das famílias, e então se converteram em seres mecânicos e foram então se reduzindo e chegaram à evolução que hoje são as formigas. Então é por essa razão que se olha um formigueiro, são organizadas, são disciplinadas, cada uma tem o seu trabalho, cada uma faz alguma coisa e faz bem feito. Então foram as disciplinas, foram tolhidos do livre-arbítrio que tinham, foram tirados esse livre-arbítrio e se tornaram mecânicas, se tornaram uma civilização socialista mecânica, que já não tinha mais objetivos nenhum e se reduziram, então degeneraram e se reduziram a esses animaizinhos insignificantes, essas que são chamados de pragas, porque destroem tudo o que vem pela frente. Então, se o ser humano de hoje não trabalhar sobre si, se a ciência continua com as experiências, esta raça será extinta, será condenada à extinção. Esta nossa raça também será extinta, porque os interesses das pessoas, da humanidade, já não são a autorrealização íntima do ser. Então, esta raça está condenada a desaparecer. Cedo ou tarde, esta raça vai desaparecer por falta de interesses. Podemos imaginar, refletir, se um inventor quer criar alguma coisa, inventa alguma coisa, tem um projeto, e esse projeto não deu certo, ele descarta aquilo que os seus experimentos, ele descarta. Então assim o Sol vai descartar
o ser humano, porque o ser humano já não se interessa pelo objetivo para o qual foi criado. Então o Sol vai descartar a raça. Essa raça será descartada. Então, esse comportamento nosso, do ser humano, da raça, tem origem na lua negra, porque nós temos o ego dentro de nós e, por oposição à lua, existem duas luas. Existe a lua negra e a Lilith, que está atrás dessa lua que se vê. Então essa Lilith é o reflexo dessa lua está em nós, no nosso ego, que põe em atividade o nosso ego, os defeitos psicológicos. Então, os crimes bárbaros que ocorrem, as ações macabras que acontecem entre os seres humanos, tem origem nessa lua negra, nessa Lilith, que se reflete dentro de nós, que entra em ressonância com o nosso ego e coloca em atividade esse ego e provoca então essas barbaridades, esses crimes, essas coisas horríveis que acontecem no nosso planeta. Tem origem nessa lua negra, que põe em atividade o ego que está dentro de nós. Esse ego, ele é ativado, ele é como um ícone, podemos dizer, que é acionado por essa lua negra, que põe em atividade. É um ícone, que nós temos um ícone em nós, que põe então em atividade e nos faz cometer as barbaridades. Então isto é de forma mecânica, é completamente mecânica. Não se tem consciência do que se faz. Se faz porque deu gana de fazer, porém não se sabe de onde surgiu. Então o objetivo é observar essa nossa psique e descobrir de onde surge tal ou qual desejo, tal ou qual desejo de cometer isto ou aquilo. Então, com estes ensinamentos, com o ensinamento que aqui se entrega, o ensinamento que nos entregou o Avatara Samael Aum-Weor, o Avatara para a Era de Aquário, se pode trabalhar no sentido de alcançar o objetivo da existência. Nós temos uma pequena margem de livre-arbítrio. Então, se utilizarmos esse livre-arbítrio no objetivo de praticar esses ensinamentos, se pode chegar ao objetivo da existência, que é a autorrealização íntima do ser. Porém, o Criador sabe que nem todas as pessoas se interessam por estes estudos, se interessam por este trabalho. São pouquíssimas as pessoas que se interessam e são poucas as pessoas que chegam à meta, porque a maioria deixa-se tragar pela vida.
se anima, se empolga e amanhã ou depois um eu qualquer nos tira desse objetivo e nos leva para outro lado. Então a lei, o Criador sabe que isto está dentro da normalidade, que nem todas as pessoas, nem todos os seres humanos se interessam por esse trabalho, justamente porque nós temos dentro de nós a lua negra, essa lua que reflete, que está aí dentro de nós e nos leva de um lado para o outro, que nos leva a cometer inúmeros erros. Então, o Sol, nessa experiência que o Sol está fazendo com os seres humanos, ele depositou nas glândulas sexuais do homem e da mulher esses germes que, se forem trabalhados de forma correta, eles se reproduzem, se dão origem ao homem solar. Então, isso dentro da normalidade. Se não houver adulteração nos órgãos sexuais, no corpo humano, enfim. E por esses tempos, a ciência está trabalhando fortemente para modificar esses germes e com isso será impossível que o ser humano possa trabalhar neste sentido, no sentido de alcançar a autorrealização íntima do ser. Então, a evolução não leva, a evolução mecânica não leva à autorrealização. O que leva à autorrealização é o trabalho sobre si, a morte, o nascimento e o sacrifício. Então, a evolução é mecânica e se evolui até um certo ponto. Tudo evolui até um certo ponto. Após esse ápice, começa a decadência e então vem a involução. Então, para que haja a evolução verdadeira, é preciso que se faça a revolução. Então, a revolução é uma revolução consciente. Transformar isso inconsciente em consciente. E para fazer isso, é preciso, é indispensável que se trabalhe com a autoobservação. Então, devemos colocar a nossa consciência a observar o que acontece no nosso centro intelectual, o que acontece no nosso centro emocional, o que acontece no nosso centro motor, o que falamos, o que fazemos, o que acontece no nosso centro instintivo, o que acontece no centro sexual. Devemos colocar a essência que está no nosso coração, colocar ativa e com continuidade de propósito. Não basta trabalhar um pouquinho e deixar de lado e depois voltar. É preciso que esse trabalho de autoobservação seja contínuo, seja permanente, para que então isso se crie o centro de gravidade permanente, que hoje nós temos na personalidade e precisamos transferir para a consciência. Nós temos o centro de gravidade na personalidade porque nos interessamos pelas coisas do mundo físico, pelas coisas horizontais. Se transferimos para a consciência,
isso vai então trabalhar na linha vertical, porque atualmente a personalidade nós estamos trabalhando apenas na linha horizontal, com os objetivos, com as posses, os títulos, vida boa, enfim, tudo da personalidade que é passageiro. Então devemos transferir para a consciência esse centro de gravidade e trabalhar continuamente com os três fatores, com o nascimento, com a morte e o sacrifício pela humanidade, e assim chegar criando esse centro de gravidade permanente, ter continuidade de propósitos, e assim se chega à meta, que é a autorrealização íntima do ser. Nós somos gratos a todos que nos assistem. Quem preferir, compartilhe este vídeo, e se quiser nos escreva no WhatsApp 55, que é o Brasil, 62 a região, 991 92 9355. Este é o nosso número WhatsApp e Telegram. Todos estejam à vontade para nos escrever, e assim podemos interagir e enviar algum material PDF que temos com explicações detalhadas sobre as práticas que aqui são ensinadas. Muito obrigado a todos e até a próxima.